Aqui Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, onde coloco todos os meus livros olímpicos. Vou comentando cada livro olímpico, partindo já desde 1952, estamos em 1960. Hoje vou prosseguir com esse livro de Olympische Spiele, 1960, Rome, Squaw Valley. Aqui, 1960, em numeração romana. É um livro publicado pelo Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental. É um extenso trabalho, com várias fotografias e muito texto. A característica desse livro é ter uma grande quantidade de texto. Aqui já a capa dele, a apresentação da capa, e nessa contracapa aqui, né, a menção de livros que foram publicados na época sobre esses Jogos de 1960. Os alemães com um trabalho muito bom de documentação dos Jogos Olímpicos. De Olympische Spiele, 1960, e aqui a primeira página. De Olympische Spiele, 1960, Rome, Squaw Valley, das offiziellen Standardwerke des Nationalen Olympischen Komitees, Herausgeber, Deutsche Olympische Gesellschaft. É um livro publicado pelo Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental. Aqui a coordenação do livro, um trabalho coordenado pelo Walter Uminger e do Roland Hansel, e também o trabalho de fotografia de Horst Baumann, Heinrich von Beck, Thomas Höfke e Lothar Hubert. O livro, os direitos de cópia da Olympische Sportverlag de Stuttgart, 1960, essa publicação. Aqui os dizeres, né, a opinião emitida sobre o livro de autoridades, presidente da Federação de Esporte da Alemanha, do Comitê Olímpico Nacional da Alemanha, né, do escritório também dos assuntos olímpicos da Alemanha. Parece que está meio um pouco desfocado, mas não está não. Eu que não estou enxergando direito. Vamos lá. Aqui o índice dos vários capítulos dos vários esportes, a maioria deles escrito pelo Walter Uminger, mas com contribuições, né? Fritz Wirter, Scherer, Martin Mayer, Alex Nathan contribuíram para escrever esse enorme trabalho sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Tudo aqui falando dos Jogos de Verão e aqui dos Jogos de Inverno. Com o início, falando da Grécia Antiga, tradição olímpica, aquela introdução básica que ocorre. Aqui já o revezamento da tocha, a tocha olímpica chegando a Roma, Via Ápia. As delegações, aqui a roupa que é a delegação francesa, na outra foto uma delegação do Paquistão, e aqui a delegação soviética, para o desfile de abertura. Aqui um lenço, né, do Roma, aqui a delegação da Libéria, dos Estados Unidos, essa aqui vermelho e branco, pode ser Malta, pode ser Polônia. Aqui o Coliseu e o desfile da Alemanha. Alemanha desfilando. Aqui o Romeu e Reno, que se alimentaram ali na loba. Mais fotos do público. Aqui a tocha olímpica sendo conduzida. Não houve menção de quem acendeu a tocha. Depois eu vou pesquisar quem acendeu a pira olímpica no Estádio Olímpico nos Jogos de Roma. Aqui o juramento do Adolfo Consolini, da Itália, que foi um campeão no lançamento do disco em 1948. E aqui já iniciando
as competições e o texto seguindo uma ordem cronológica. 25 de agosto de 1960, 25 de 8 de 1960, depois 26 de 8 de 1960 e vai seguindo essa ordem cronológica. Aqui os esportes, já o início aqui da competição de nado de peito, natação feminina, largada, da prova de 200 metros, né, na raia número 4, aqui a 6, a 4, a Wiltrud Urselmann, da Alemanha, que obteve uma medalha de prata nessa prova. Aqui o ciclismo, Dieter Geisler conquistou medalha de prata na prova do quilômetro. O grande campeão da Itália, o Santi Gaiardoni, que venceu a prova de velocidade e a prova de quilômetro. E aqui o Rostislav Vargashikin, da União Soviética, que foi medalhista de bronze na prova do quilômetro, que sendo cumprimentado, né, pelo Willi Daum, do Comitê Olímpico Alemão. A equipe alemã de estrada, que obteve a medalha de prata, com Schur, Adler, Hagen e Lüttke. E já aqui as competições de hipismo. Esse livro parece seguir uma ordem cronológica. Aqui o pentatlo moderno. E eu acho estranho ser o pentatlo moderno aqui, porque está falando uma prova de cross. Geralmente essas provas de cross do cavalo são da prova dos 3 dias e não do pentatlo moderno. Competição de luta e um lance de futebol do jogo entre Tunísia e Polônia. A Polônia marcando um gol aqui na Tunísia. Um jogo de basquetebol, Espanha e Filipinas. A Espanha ainda não era a potência que é atualmente dentro do basquetebol. E aqui já os contos do dia 27 de agosto, ó, no velódromo. E aí começa a falar, né, descrever as competições. Aqui a grande Ingrid Kramer, que venceu a prova de trampolim e plataforma, sucedendo a Pat McCormick dos Estados Unidos, que havia alcançado esse feito em 1952 e 1956. Mais lances aqui da Ingrid Kramer absoluta. E aqui a Paula Pope, dos Estados Unidos, que foi medalhista de prata em ambas as provas. Uma chegada polêmica chegada dos 100 metros nado livre na natação masculina. O John DeWitt e o Lance Larson dos Estados Unidos. Dizem que o DeWitt ainda a água está se mexendo e o Larson já está com a mão na parede. Só que os árbitros deram a vitória ao John DeWitt. Inicialmente o Larson comemorou a vitória, né? Porque parecia nítida a chegada dele, né? Porque a hora que ele chegou, ele já colocou a cabeça para fora, enquanto que o DeWitt ainda estava, né, com a água em movimento. Aqui o DeWitt cumprimentando o Lance Larson, mas depois o resultado foi confirmado para o John DeWitt. Aqui é uma prova de natação do nado de peito. Aqui é a piscina, para ter uma noção de como era o colorido de 1960. E aqui a final da prova dos 200 metros nado de peito. Anita Lonsbrough, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro aqui na raia 5, ó, onde está meu dedo, aqui na raia 5. E na raia 6, a medalha de a alemã Gobel, na raia 6, e a Urselmann na raia 4. A Urselmann está aqui na raia 4, obteve a medalha de prata. E a outra alemã, a Gobel, acabou ficando com a medalha de bronze. Então houve a liderança, a forte liderança da Lonsbrough, do Reino Unido, né, Anita Lonsbrough, e as medalhas de prata e bronze ficando com a Alemanha. Aqui as alemãs, né, no pódio com a Anita Lonsbrough, do Reino Unido, toda chorosa, e as alemãs que conquistaram suas medalhas nessa prova. Aliás, foi a única prova feminina que fugiu do domínio de Estados Unidos e Austrália. Os Estados Unidos com um resultado brilhante.
Aqui a prova de ciclismo, a velocidade tandem, a vitória dos italianos, mais uma vez sobre os alemães. E aqui mais texto sobre os jogos. Parece mais uma crônica, porque não menciona nenhum atleta, nada. Mas vai falando depois do ciclismo. Mais texto aqui fala da participação das mulheres, as crônicas. Aqui, ó, falando da prova de saltos ornamentais. E mais um dia, aqui agora 29 de agosto de 1960, esse diário olímpico. Aqui fala a vitória italiana e aquilo tudo, e muito texto, novamente, né, falando da Itália. E aqui a foto da grande Dawn Fraser, da Austrália, que foi campeã dos 100 metros nado livre nos Jogos de 1956 e repetiu a vitória em 1960. 4 anos depois, em 1964, ela alcançou o tricampeonato. Primeira tricampeã da história da natação, seja masculina, seja feminina. As provas de canoagem, a alemã Zentz e a polonesa, e a representante da Polônia, ficaram com as medalhas de prata e de bronze. Aqui a chegada da prova, a soviética ultrapassando a soviética ali atrás, ó, ultrapassando a alemã. E aqui o pódio da prova. Zentz da Alemanha prata, Antonina Seredina da União Soviética medalha de ouro, e a representante da Polônia conquistando a medalha de bronze. Já naquele livro polonês, o nome da polonesa, agora eu não estou me recordando. Aqui a prova, uma prova que foi disputada só nesses Jogos Olímpicos, que era um revezamento, 4 por 500 metros na canoagem, no caiaque. Uma prova vencida pela Alemanha. A Alemanha conquistou a vitória na prova, que nunca mais foi disputada nos Jogos Olímpicos. E aqui a Alemanha também perdeu para a União Soviética, conquistou mais uma medalha de prata na prova de duplas. Aqui os suecos, o veteraníssimo Gert Fredriksson, com o Söderlius, que foram campeões na prova de duplas do caiaque, 1000 metros. Aqui outra foto, o Gary Tobian, dos Estados Unidos, que foi o campeão do trampolim, enquanto Robert Webster, também dos Estados Unidos, foi o campeão na plataforma. Prova de ciclismo, a perseguição por equipes, a Alemanha, medalhista de prata, aqui. E aqui a Itália, que conquistou mais uma vez a medalha de ouro. Itália, Alemanha e União Soviética monopolizaram as provas de ciclismo nesses Jogos de 1960. Um jogo de hóquei, aqui a legenda falando da vitória do Quênia sobre a Alemanha, e o competidor, o húngaro Nagy, prata no pentatlo moderno, tendo sua arma checada pela arbitragem. Já aqui o dia 30 de agosto de 1960. Aqui o Christian Doriolat, da França, no florete. Nesses jogos ele fracassou, ele foi campeão em 52 e 56. Grande esgrimista francês no florete. E a prova de estrada. Mais uma vez, destaque a Itália. Só que aqui Livio Trapé perdeu para Viktor Kaptonov, da União Soviética, que se tornou o primeiro soviético, conquistou a primeira medalha de ouro da União Soviética no ciclismo. Grande resultado para os soviéticos. Kaptonov depois foi treinador da equipe soviética. Aqui a prova de nado borboleta, os 100 metros borboleta, vitória da norte-americana Caroline Schuller. E aqui o alemão, o Egon Henninger, na prova de 200 metros nado de peito, que foi vencida, né, pelo
William Mulliken. Está nessa foto aqui, ó. O Lang lag der Deutschung doch nach Endkampf gewann William Mulliken, Bild links. Aqui o William Mulliken, dos Estados Unidos, campeão dos 200 peitos. E aqui os saltos da fantástica Ingrid Kramer, que conquistou as medalhas de ouro no trampolim e na plataforma para a Alemanha. Aqui uma sequência dos seus saltos. E aqui uma foto colorida da fantástica saltadora alemã. Uma foto da luta, aqui na esquerda, o alemão Lothar Metz, que depois foi campeão pela Alemanha Oriental nos Jogos Olímpicos de 1968, quando as Alemanhas se separaram dentro dos Jogos Olímpicos. E aqui mais um dia, 31/8/1960. Mais uma descrição dos dias, aqui falando da Vera Krepkina, que foi campeã do salto em distância, aqui da Hildrun Klaus, que obteve medalha de bronze alemã no salto em distância. Aqui falando da natação. E o Bill Nether, que está à direita, William Nether, dos Estados Unidos, campeão do arremesso de peso, e do lado dele o Dallas Long, que foi medalhista de bronze. A medalha de prata ficou com Perry O'Brien, campeão em 1952 e 56. E o Dallas Long foi campeão em 1964. Aqui a soviética, a Vera Krepkina, que venceu a prova do salto em distância, superou a Elżbieta Kresinska, da Polônia, que foi campeã em 1956. E aqui a Hildrun Klaus, da Alemanha. Aliás, aqui a Hoffmann. Não é a Klaus, é a Hoffmann. Aqui um salto, outra foto colorida, né? Dá outra vida, né? Para a figura. Embora seja mais nítida a foto preto e branco. Aqui o representante da Hungria, o Ferenc Nemeth, conquistou a medalha de ouro nessa prova do pentatlo moderno. A medalha de prata ficou com o Nag, Henri Nag, e Andras Balt ajudou a Hungria a conquistar o título por equipes. Aqui um árbitro dormindo. E a prova de natação, o Murray Rose, vencendo os 400 livres à frente do Tsuyoshi Yamanaka, do Japão. Isso aqui é uma orientação para falar sobre esse livro, né, que veio aqui no meio. Vou pôr aqui perto de mim para não atrapalhar. Aqui a Basílica de Macende, onde foram disputadas as competições de luta. Teve o domínio da Turquia na luta livre dos Estados Unidos, na Greco-Romana, Turquia e União Soviética. A largada da prova de 100 metros nado de costas, aqui David Taylor, aqui colocou David Taylor, mas é David Taylor, na raia 6 da Austrália, que foi o campeão, o vencedor também nos Jogos de 1956. Dia 1/9/1960, aqui já descreve o dia 1º de setembro de 1960, aqui já fala da natação, que tem a Janne Cederqvist, que é uma sueca, que fala da Heidi Schmid, da esgrima, descrevendo a participação dela na esgrima, e a prova de 100 metros. Os competidores se dirigindo à largada, possivelmente houve alguma queima de largada, porque os atletas indo assim assumir suas posições, e dada a largada, aqui a medalha de ouro para o Armin Hari, da Alemanha, a medalha de prata, o David Syme, dos Estados Unidos, e a medalha de bronze, o Peter Hatford, do Reino Unido. Esses atletas que dominaram o pódio da prova. Aqui em colorido, né? O Armin Hari chegando à frente do David Syme, dá para perceber que chegou bem à frente.
Aqui o torso tem que chegar à frente, ó, o americano nem havia cruzado ainda a linha de chegada, e o britânico à frente do cubano, dos norte-americanos. E o Armin Hari, né, no pódio com sua medalha de ouro. Mais uma prova, natação, a Chris von Salza, dos Estados Unidos, vencedora da prova de 400 metros nado livre. E a Irina Press, da União Soviética, dando uma arrancada aí nos 80 metros com barreira para arrebatar a medalha de ouro à frente da Kentan, do Reino Unido, e da Bickermeier, da Alemanha. Aqui outra britânica, Mary Hand, que foi famosa, foi campeã no salto em distância nos Jogos de 1964. E aqui as duas soviéticas. Salto em altura, vencido pelo soviético Robert Chavalakadze, que teve a medalha de prata com Valery Brumel, que depois foi campeão em 64. E aqui o John Thomas, norte-americano, que acabou com a medalha de bronze, famoso pelos grandes confrontos com os soviéticos nas provas de salto em altura. Ele era o favorito nesses Jogos de 1960, mas acabou derrotado. Competições de esgrima, a alemã Heidi Schmidt, vencedora na prova individual feminina do florete. Vencedora no florete. E aqui a campeã do lançamento de dardo. Aqui eu não sei se ficou bem focalizado. Ó. Parece que não está bem focalizado. Aqui, a Heidi Schmidt, ó, que conquistou a medalha de ouro na prova de florete. Campeã no florete feminino. Grande alemã, Heidi Schmidt. E aqui a campeã do lançamento de dardo, que não apareceu no outro livro, inclusive eu fiz uma crítica, a soviética Elvira Osolina, sucedendo a campeã de 1956, Inês Yaunzem. Aqui o texto, 2/9/1960, prova, aqui a curva da prova de 800 metros, o Roger Moniz, que teve medalha de prata, o Peter Snell, da Nova Zelândia, que acabou sendo o campeão da prova de 800 metros. E aqui várias fotos, precisa baixar um pouco mais aqui para colocar um foco melhor. Aqui o Murray Halberg, da Nova Zelândia, sendo perseguido pelo Grodotsky, da Alemanha, na prova de 5.000 metros. Aqui os competidores ali chegando, e aqui o salto. Igor Ter Ovanesyan, da União Soviética, medalha de bronze. O Ralph Boston, dos Estados Unidos, que obteve a medalha de ouro. E o Robertson, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de prata. A diferença de 1 centímetro entre eles. Aqui na foto eles não falam, né? Só tem a ordem assim: Boston 8,12, Robertson 8,11, Ter Ovanesyan 8,04, Steinbach 8 metros. Curioso que não está aparecendo pela foto. Aqui o Ralph Boston. Ralph Boston está aqui. Ralph Boston, o Robertson, o Ovanesyan e o alemão Steinbach. E aqui uma passagem da prova dos 5.000 metros. Murray Halberg, o Grodotsky e o polonês Zimny, que obteve medalha de bronze. Aqui, mais um lance. E aqui já começa o arremesso de peso feminino, que não tinha nos outros livros. Mas eu vou encerrar aqui e vou retomar dessa parte para o segundo vídeo desse livro. Espero que estejam gostando. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e Sovurs.
Até o próximo vídeo.